Olá, boa noite, a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz, dá um glória a Deus. Amém. Porque não tem outro lugar melhor para estarmos nesta hora do que na casa do Senhor, para ouvirmos e recebermos aquilo que Ele tem para nós, nesse momento que é o momento da palavra, porque nós já demos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, e agora é o momento de nós estarmos com os nossos corações preparados para aquilo que o Senhor quer. Quem ama a palavra de Deus? Amém. Aleluia. Eu quero louvar a Deus por estar aqui mais uma vez nessa noite, agradecer a Deus pela vida do bispo Rogério Rocha, pela pastora Anabela, que não está aqui, né? Está em viagem missionária, que Deus continue abençoando a vida dela. Deus abençoe pastor Alan, Deus abençoe esta igreja que eu amo, e o Senhor continue abençoando a vida de cada um. Dinardi, que está aqui, Deus abençoa, amém. A minha amiga que está aqui comigo, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia digital, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, como é um capítulo muito extenso, nós vamos ler alguns versículos, e o primeiro dele é o versículo 3, aleluia. Obrigada, amém? Podemos ler? Eu vou ler aqui na minha versão. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Versículo 6. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. O versículo 15, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O 17. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Versículo 20, a parte final do versículo. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você pode repetir comigo? 1, 2 e 3. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Você pode dizer um amém por esta palavra? Aleluia. E o Senhor me deu esta palavra, esta passagem, e me deu um tema para esta mensagem. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Uma pergunta. O que fazer quando não se sabe o que fazer?
O que fazer quando bate a porta da nossa casa uma notícia terrível, uma notícia desagradável, ou chega uma correspondência, ou o telefone toca, um e-mail, um WhatsApp, com uma notícia que te entristece muito? Quem sabe uma perda de alguém da família. A maioria de nós aqui que somos imigrantes, que moramos aqui em Portugal, temos família fora. Nós não estamos isentos de receber uma notícia dessa. Eu recebi uma notícia que meu pai tinha falecido. De manhã e à tarde eu ia pregar na igreja e eu falei com o pastor se ele deixava eu ficar no luto. Ele falou: não, minha irmã, venha pregar, porque todos estão esperando. Eu falei: mas não tem ninguém que possa pregar. Não, minha irmã, eles querem você. Eu fui pregar, só Deus é que sabia como é que estava o meu coração. Mas para a honra e glória do Senhor, a alma se render aos pés do Senhor Jesus. Naquele dia eu pude sentir que até mesmo no momento de tristeza, de perda, o Senhor ainda proporciona alegria. E a alegria é saber que almas estão se rendendo aos pés do Senhor. Aleluia! Quando uma enfermidade bate a porta e você não sabe o que fazer, ou quem sabe um problema de um relacionamento familiar, um relacionamento conjugal, não dá mais, vamos acabar, vamos parar, vamos desistir. O que fazer quando algumas coisas acontecem e lhe sobrevêm e você não estava esperando por aquilo, você não tem estrutura para aquilo, situações que você precisa tomar decisões, você não sabe o que fazer, porque decisões mudam destinos, decisões mudam histórias de vida, e nós não podemos, no tempo que nós estamos vivendo, não podemos tomar qualquer decisão, porque podemos ter prejuízo, podemos nos arrepender, podemos ter perdas maiores se tomarmos decisões sem for na direção do Senhor. Não sei se alguém que está aqui nessa noite está vivendo uma situação que você de repente está numa encruzilhada, você não sabe se vai para a direita, vai para a esquerda, se você retrocede, se você avança, se você para, você não sabe o que fazer, você não sabe o que falar, você não sabe o que pensar mais, chegou nos teus limites. O que fazer nesta situação? E aí o Senhor me deu esta palavra. E me deu uma direção sobre o que é que aconteceu, porque a Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia é o nosso manual de vida. E nós encontramos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, respostas para tudo aquilo que nós não conseguimos encontrar humanamente. E aí Deus me mostra o rei Josafá, quando ele está nessa situação, recebendo uma notícia de que 3 nações, os amonitas, os moabitas e os edomitas, se organizaram com seus exércitos, armamentos bélicos, para invadir o reino e destruir. O que o rei Josafá faz? A primeira coisa que ele tem é medo. Mas é pecado, é problema ter medo? Não, porque o medo pode nos atacar, independente de quem seja. Mas a situação, a questão é o que nós fazemos após o medo invadir nosso coração. O que nós fazemos? Desesperamos, arrancamos cabelos, como muitos por aí que dorme rico, acorda pobre, a bolsa caiu, alguma coisa lá, a economia não está boa, daí pega uma arma e atira na sua cabeça, ou então pula da ponte abaixo, porque não resistiu, não aguentou. Não, nós não somos levantados por Deus, escolhidos por Deus, para tomar decisões como esta. Amém? Ele tem medo, mas o que ele fez? Ele se pôs a buscar ao Senhor. Se puder voltar lá no versículo 3, ele se pôs a buscar o Senhor. E a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. E ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então a situação era complicada, um país pobre em armamentos bélicos, em instruções de guerra, ele não tinha condição. Mas ele lembrou: tem um Deus que é todo poderoso. Eu vou buscar esse Deus nesse momento de medo, de desespero, de angústia. Ele busca o Senhor em oração. E o que ele faz? Apregoa jejum. Porque numa batalha,
espiritual. Uma batalha travada é jejum e oração, porque a oração nos faz conectar diretamente com o céu, com o Todo-Poderoso, e o jejum faz com que a nossa carne enfraqueça e o nosso espírito esteja apto para receber tudo quanto Deus tem. Deus tem revelação, Deus tem vitória, Deus tem estratégia para dar para todo aquele que não sabe o que fazer. Já tentou de tudo, não sabe o que fazer. Eu me lembro de uma mulher na Bíblia, lá no livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. Ela tinha feito tudo para curar uma enfermidade dela. Gastou todo o seu dinheiro. Há 12 anos que ela sofria, gastou todo o seu dinheiro. Já não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada, não tinha força. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus de Nazaré. E ela pensou, eu sou imunda. Ritualmente eu sou imunda. Eu não posso estar no meio de ninguém. Eu não posso ter relacionamento com ninguém. Mas tem uma coisa. Esse Jesus, eu tenho ouvido falar que ele faz milagre. Ele é bom, ele é compassivo, ele é misericordioso. Quem sabe se tão somente eu ir até ele e tocar na veste das suas orla, eu serei curada. Ela tomou decisão certa, ela foi na pessoa certa, mesmo trêmula, sem força, sem energia, ela tocou em Jesus. O que aconteceu? De Jesus saiu virtude e aquela mulher foi curada, ela foi liberta, ela foi salva. Quem pode glorificar o Senhor? Então buscar a Deus em todo momento ainda sempre foi e sempre será a melhor solução. E ele fez isso, apregou o jejum. Só que ele apregou um jejum a nível nacional. É como se o bispo Rogério chegasse aqui e falasse, olha, a partir de tal dia, todos nós vamos fazer um jejum por uma causa que só Deus é que pode resolver. Aí a igreja toda se reúne para orar e jejuar por uma causa. E ele apregou esse jejum, mas o interessante é que ele não apregou o jejum e foi lá para o seu palácio, deitou, comeu. Não. Ele lidera essa campanha. Ele está à frente desse propósito. Ele ora, ele vai para a presença do Senhor e ele ora. Ele jejua, ele também se movimenta. E quando um líder se movimenta, quando você sabe que você tem um líder, que ele é de Deus, que busca Deus e se movimenta, cola nele, cola nela, porque metade da tua vitória já está a caminho. Há um comando do céu. Arabacanta, arabaxéria, orimiaçurimihanda. Ainda que muitos por aí estejam fazendo coisas erradas, eu já não acredito em ninguém, eu já não acredito mais em pastor, eu não acredito mais em nada. Mas só que tem uma coisa, você tem que ter o discernimento. Quando um homem é levantado por Deus, uma mulher é levantada por Deus, você pode ir até ela, você pode ir até ele, e ele vai orar e vai jejuar e vai clamar pela sua vida. Será que você consegue entender e glorificar o Senhor? Você não é uma ovelha perdida. Tem um líder, tem um obreiro, tem uma obreira que está cuidando de você. E ele vai liderar essa campanha de jejum. E eu acho interessante a forma como ele busca Deus. Ele faz uma oração inteligente. Não é aquela oração, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Eu ouço uma pessoa falar assim, nós somos assim, espertos em pedir. Nós pedimos no varejo. Nós vamos falando, quero isso, eu quero isso, quero isso, quero aquilo. Mas na hora de agradecer, a gente agradece no atacado, não é? Obrigada por tudo, Senhor. Pum. Vamos embora. Demora mais tempo. Aqui não tem ninguém assim não, né? Glória a Deus, aleluia. Tem ninguém não. Oh Senhor, eu preciso disso. Até esquece do irmão que te pediu oração por um motivo. Ai meu Deus, esqueci de pedir por irmão. Porque se pelo menos intercedesse, pastorala, se pelo menos colocasse na posição de interceder por alguém, aí Deus fala, agora eu estou gostando, está intercedendo por outros. Aleluia, glória a Deus. Mas não, só pede, me dá, Senhor, me dá. E Deus que é bom, maravilhoso, Ele dá, Ele concede. Aí na hora de dormir, Senhor, muito obrigada por tudo. Não, Josafá faz diferente. Josafá, ele entra adorando a Deus. Ele entra
entra glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Aí eu me lembro na Bíblia, antes dessa passagem, lá em Marcos capítulo 5, que teve um homem que teve um problema na casa dele. A filha dele estava enferma. Aleluia, era o principal da sinagoga. E quando ele vai até Jesus, para Jesus curar a filha dele, ele chega diante do Senhor com um cheque. Você quer saber qual foi o cheque que ele foi? Quer saber qual foi a chave Pix que ele fez? Qual o código da MBWay? Quer saber que tocou em Jesus? Ele chega e se ajoelha e fala: Senhor, Senhor. Ele se humilha diante do Jesus. Nós estamos precisando nos humilhar mais na presença do Senhor. Nós precisamos nos render mais a Deus, reconhecendo que Jesus é o Todo-Poderoso. Mas um fariseu, um judeu fariseu, ele não queria saber a posição dele, que era o maior da sinagoga. Ele só tinha um propósito: adorar o Senhor. Ele paga, entre aspas, tá entendendo, irmãos? Que bênção de Deus não se paga. É só para você entender que ele entra na presença de Deus: Senhor. Quem que aguenta? Depois que ele adora, ele faz o pedido e Jesus vai com ele para fazer um milagre na casa dele. Josafá, ele entra: Senhor nosso Deus, no versículo 6. Senhor nosso Deus, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que domina todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ele já entra impactando, glorificando ao Senhor. E ele é tão inteligente na oração dele. Ele demora. Presta atenção nos detalhes. Cadê o relógio? Que eu não estou a ver o relógio aqui. Tem que ver o relógio. Tá ali, já encontrei o relógio. Aleluia. Tem que ver os detalhes. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Olha o que ele faz. Ele cita o nome de Abraão, o amigo de Deus. E ele fala: o Senhor deu esta terra, o Senhor prometeu e deu essa terra em possessão. Agora, o Senhor prometeu para o teu amigo Abraão. Falou do amigo de Deus. Pensa, irmão, contextualizando aqui, pensa. Como é que é? Falou do meu amigo Abraão? Falou de uma promessa que eu dei? Deus não se esquece. Nós é que esquecemos, né? Mas quando nós vamos na presença do Senhor, lembrando as promessas contidas na palavra de Deus, você já está com o portal aberto. Quem está pegando a chave aí? Aleluia. E ele disse assim: porque habitaram nela e edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti nesta casa, casa de oração, igreja. Não é em qualquer lugar, não, é na presença do Senhor. É aqui onde nós oramos, onde há unidade, onde Deus habita, onde a presença do Todo-Poderoso se encontra. É aqui na presença de Deus que nós nos reunimos, que nós buscamos, e o Senhor ouve. Ele cita o lugar, ele cita a passagem lá de Gênesis capítulo 13, versículo 15. Porque toda essa terra, Abraão, que você vê, eu vou te dar essa terra. E Deus cumpriu a promessa dele. Usar a palavra de Deus nos momentos cruciais, no momento da oração que você não tem não tem palavras. Às vezes é só lágrimas. Não sei se você já se encontrou numa situação que você literalmente não tem palavras, só lágrimas. Mas tem uma hora que as lágrimas acabam. Aí você tem que fazer o que? Você tem que orar a palavra de Deus. Senhor, eu estou passando por essa situação, mas também está escrito que você passará pelas águas, as tribulações da vida, mas você não vai se afogar. Você vai passar pelo fogo da aflição, diz a palavra, mas a chama não arderá em ti. Por quê? Porque eu sou todo poderoso para te livrar, diz o Senhor. Ele é poderoso para livrar-nos, seja qual for a situação. Então use. Irmã, mas é assim, é que eu não tenho palavra. Porque você está lendo a Bíblia?
Se você não está lendo a Bíblia, é difícil encontrar a palavra. Eu só conheço o Salmo 91. Tudo bem. Então, aos teus anjos dará ordem para que te guardem. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Eu cheguei a épocas que eu literalmente não tinha palavras. Aí o que eu fazia? Eu abria a Bíblia e falei, Senhor, eu vou orar dessa maneira. Salmo 91. Eu não conhecia muitas coisas de Deus, eu lia muito Salmo 91. Eu orava, li o Salmo 91, chegou uma hora que eu decorei o Salmo 91. Aí me falaram do Salmo 23, vou para o Salmo 23. Aí vou para o Salmo... Aí me falaram, lê o maior Salmo da Bíblia. Qual que é? O 119. Meu Deus do céu, eram 15 minutos lendo a Bíblia. Mas na minha oração, eu começava a sentir tanto a presença de Deus. Não tem oração que não é respondida quando você usa a palavra de Deus. Quem é que está entendendo o que Deus está falando nesta noite? Ele está orando. Ele está apresentando diante de Deus toda a causa, toda a situação. E ele ali, eu entendo que ele está numa posição de entrega, de rendição, quem sabe transpirando, quem sabe chorando, contando para o Senhor a situação. E Deus veio, Ele conhece todas essas coisas, mas Ele quer que nós falemos com Ele. Nosso Deus é um Deus relacional. Ele quer ter relacionamento comigo, Ele quer ter um relacionamento com você. E como é que nós construímos esse relacionamento? Através da oração, falando da palavra, até que chega o momento que Ele fala contigo. Essa semana, passei por uma situação, falei, Jesus, eu orei. E nada, abri a palavra, o Senhor fala comigo. A palavra de Deus sempre traz consolo e tal, mas ainda não foi aquilo, né? Mas amém, glória a Deus. Fui dormir, 4h20 da manhã. Perdi o sono, parecia que era meio-dia. Falei, Jesus, o que é isso? Vou orar. Peguei minha Bíblia, fui para a sala orar. E ali o Senhor me visitou, foi um quebrantamento tão grande que eu perdi a hora. Eu nem sabia onde é que estava o telemóvel, nem olhei. Eu só olhei na hora que eu levantei e falei, mas o que é isso? 4h20 da manhã, larguei o telefone, fui orar, esqueci de ver o telefone, não sei que hora que é, só sei que eu vi, já estava amanhecendo o dia. E eu, agora sim, Deus vai falar comigo, aleluia. Abri a palavra, Salmo, amei Jesus, obrigada Jesus, e fui dormir. 10 horas da manhã, abro o telefone. Pastora, eu tive um sonho com você. Aleluia! A minha resposta veio às 10 horas da manhã. Sabe o que aconteceu? Ela falou, eu acordei de madrugada para orar por mim. E Deus mandou orar por você. E Deus me deu assim. Falei, Jesus, obrigada, porque ninguém sabia que eu estava precisando. Eu coloquei nas tuas mãos a causa. E o Senhor, o Senhor me respondeu. Quem é que nessa noite precisa que Deus fale contigo? Quem é que nessa noite precisa que Deus te dê revelação, que Deus te dê estratégia, que Deus te dê uma resposta? Então busque ao Senhor, independente da situação. E ele está ali daquela forma, orando. E ele fala no versículo 12, essa é a chave, o versículo chave. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu juízo, teu julgamento contra eles? Ele está perguntando para o Senhor, não é o Senhor que vai julgar? Porque não somos nós que julgamos, não somos nós que condenamos, não somos nós que vamos tirar satisfação com quem está nos ofendendo, com quem está nos... Não somos nós, é Ele, o justo juiz. Ele lança tudo na presença de Deus, na responsabilidade de Deus. Sabe por quê, Jesus? Sabe por quê, Senhor? Porque em nós não há força, nem intelectual, nem carnal, nem financeiro, nem estratégico, nem armamento bélico. Não há força, não há maneira, não há solução para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Eram 3 nações, 3 exércitos furiosos. 3 exércitos furiosos para destruir um exército pequeno. Um exército pequeno, mas que tinha um Deus grande e poderoso. Você pode estar com pouca força. Você pode estar exausto, esgotado, exaurido de lutar.
oram para você e falam: coitado, coitada. Eu sinto a presença do Senhor Deus falando com vidas aqui nessa noite. Não tem nada, não tem conta recheada, não tem um carro zero, não tem uma casa, não tem isso, tem aquilo. Podem até dizer isso, mas eu tenho. Você tem um Deus poderoso, o Deus que é o dono do ouro e da prata, o justo juiz que julga todas as causas, e Ele está julgando causas de vida aqui nesta noite. Ele está entrando em causas aqui nesta noite que você já deu por perdida, mas o Senhor não. Não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Não sabemos nós o que fazer. Ele lança tudo ao Senhor, na responsabilidade de Deus. Mas Ele diz uma coisa: porém, tem um ponto e uma vírgula. Ele diz: porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Sabe quando Ele fala, sabe qual que é o contexto que Ele fala isso? É no contexto de todos os sentidos de Josafá: o auditivo, o visual, me ajude por favor, visual, o sensorial, que é o sentimento, está tudo sendo atacado. Por quê? Ele está orando, colocando tudo na mão, mas ele ouve barulho de guerra, cavalaria que estão chegando. Ele está ouvindo gritaria. Já imaginou? Gritaria de pessoas que estão furiosas, que estão com a gana de destruir, de matar, de roubar, de querer. O barulho é grande, ele está ouvindo. Ele também está vendo, quem sabe, vindo do deserto, a poeira que se levanta. São 3 nações, 3 exércitos, todo equipado. Ele está vendo e ele está sentindo o cheiro de morte. É nesta circunstância que Josafá está lendo: Senhor, não tem mais jeito, mas tem uma coisa: os meus olhos estão postos em Ti. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Onde estão os teus olhos? Onde que os teus olhos estão postos? Eu não consigo ver nada, não acontece nada. É os olhos da fé, são os olhos da fé. Bartimeu era cego, e ele tinha um bom ouvido, um bom pulmão, porque quando ele escuta um barulho diferente, ele pergunta: quem é que está passando por aí? Porque eles me colocam aqui na porta, aqui em Jericó, me colocam na beira do caminho, porque agora é festividade lá em Jerusalém. Então vão vir muitos peregrinos, e gente que tem. E um cego mendigo precisa de esmola. Então ele estava sempre colocado ali. Mas ele vê um barulho, ele ouve um barulho diferente. E ele, instigado pela curiosidade, quem é que está passando por aí? Alguém fala: você não sabe não? Não sei. Quem é que está passando por aí? Olha que curiosidade. É Jesus de Nazaré. Bartimeu diz: Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré. Aquilo soa no ouvido de Bartimeu. Aí Bartimeu volta para o passado, quando ele era levado pelo pai na sinagoga, e ele via quando lá o escriba levantava os pergaminhos e lia. Ele se lembrou. Por isso que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina a criança, leva a criança, anda com a criança nos caminhos de Deus, porque quando crescer, olha, ele se lembra. O quê? Eu já sei quem que é, porque o profeta Isaías, no capítulo 32, eis aí vem o rei com justiça. Os olhos dos cegos se abrirão, a língua se desapegará, o mudo falará, o paralítico andará. É ele, Jesus filho de Davi, Jesus filho de Davi. E ele clamou, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, aleluia. Ele clama em alta voz, ele faz Jesus parar. Jesus estava nos seus últimos dias na face da terra.
estava se aproximando no dia que ele seria traído, entregue, morto. Ele estaria naquela cruz. Bartimeu não perdeu a oportunidade. Não perca a oportunidade quando Jesus de Nazaré passar na sua vida, bater a porta do teu coração. É hoje o dia, é a oportunidade que eu estou tendo. Pegue a oportunidade que Deus tem te dado. Não perca, não deixa mais o trem passar. Pega a tua bênção. Sabe por quê? Jesus parou e falou: o que queres que eu te faça? O que ele diz? Uma casa nova, um carro novo, um iPhone 16, né? É 16, já tenho 16? Isso daí. Me dá isso. Não. Senhor, que eu torne a ver. Ver o que, Bartimeu? Jesus podia perguntar. Porque Jesus é muito pedagogo. Ele podia perguntar, ver o quê? Não, ele pergunta, o que você quer que eu faça? Acha, o que um cego mendigo quer, né? Sair daquela vida. Mas Jesus queria que ele falasse. Porque ele poderia falar outras coisas. Tem uma outra passagem na Bíblia que Jesus pergunta o que ele quer. Não, Jesus não quer saber de discurso. Jesus quer saber o que você quer. Eu preciso tornar a ver, para eu trabalhar, para eu ter o meu sustento, para eu prosperar, para eu ser um abençoador. Não é só abençoado, não. Ser abençoado é muito raso, igreja. Nós temos que buscar ser abençoador. A abençoada dessa igreja é abençoada, e eu profetizo e declaro essa igreja continuará sendo abençoadora. Você não vai somente ser abençoado, mas ser um abençoador de vidas. Quem pode aplaudir o Senhor? Eles estão ali. Josafá está ali naquele aperto, angústia de alma, aflito, desesperado. Não era só ele, era um reino. Eram famílias, é uma nação. Ele faz esta oração e ele vaticina dizendo: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Foi a última palavra que Josafá disse. Porque daí, quando você entrega, se rende à dependência de Deus, aos cuidados de Deus, aí ele responde. Sabe o que ele faz? Nós não lemos aqui, mas eu vou resumir rapidamente. Então ele faz o quê? Ele procura alguém que esteja glorificando a Deus. Ele procura alguém que abre a sua boca não para murmurar, mas para glorificar. Sabe aquele que fala glória a Deus? Aleluia! Deus encontrou alguém. Encontrou Jaziel. Depois ele na tua casa. Jaziel é aquele crente, aquela pessoa que tudo dá graça, dá glória a Deus. As coisas não, mas está tudo bem. Glória a Deus. Olha, eu esses dias atrás eu tropecei. Meu Deus, machuquei, o meu dedo chegou a sangrar. Glória a Deus. Aí mas o que foi? Eu falei, estava sangrando, meu Deus, mas glória a Deus. Eu tenho que aprender, porque Paulo disse: em tudo dai glória a Deus, porque é a vontade nossa, não, é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele está lá, Jaziel, aleluia, glória a Deus, aleluia. Está todo mundo orando, se entregando, jejuando, se rendendo. Ele está, glória a Deus, aleluia. O Espírito de Deus vem sobre Jaziel. Nessa altura, na antiga dispensação, o Espírito Santo não habitava como habita hoje em nós. Quem tem o Espírito Santo habitando em você? Se Deus quiser te tomar agora para profetizar, você profetiza que você tem o Espírito Santo de Deus, que a coisa mais gostosa do mundo é ter o Espírito Santo de Deus. Quem não tem, precisa ter. E se você quer saber como, depois eu te explico como é que você tem o Espírito Santo. E nessa altura não, o Espírito Santo ele vinha e voltava. Usava alguém em revelação e profecia e voltava. Olha que triste. Vim só uma vez embora, já pensou? Que se não fosse o Espírito Santo na nossa vida. Se não fosse o Espírito Santo consolador na nossa vida. Aleluia. E pegou Jaziel. De repente ele vai dar um glória e diz: assim diz o Senhor. Espírito de profecia. E Deus agora é quem fala. É Deus quem dá a estratégia. É Deus quem dá toda a direção para eles. E aí ele diz assim: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus.
Você é profeta de Deus, você pode virar para o teu irmão e dizer para ele, se você tiver liberdade, não tenha medo. Nem se assuste por causa dessa prova, pois a peleja não é tua, mas é de Deus. Você foi profeta de Deus agora, você profetizou. Aleluia, aleluia. Vamos profetizar a vitória. Vamos profetizar que essa luta não vai te matar. Ei, crente, essa luta não vai te matar. Essa perseguição não vai te adoecer. Esse processo não vai acabar com você. Esse processo vai te levantar e você vai glorificar o nome do Senhor. Receba. Oh, aleluia. Esse processo vai te enriquecer espiritualmente, emocionalmente, espiritualmente, ministerialmente. Esse processo vai tirar você do anonimato. Você não está entendendo. Deus manda dizer para alguém aqui: você não está entendendo o que está acontecendo. Os teus olhos não veem. Não é para você ver, é para você olhar para o Senhor, que é o dono da tua vida, é o Deus de mistério, é o Deus que se revela na luta, na prova, na perseguição. Você seja fiel, porque você vai ver a glória de Deus. Eu não terminei de falar, mas quando voltando lá para terminar, no Bartimeu, para que você quer tornar a ver, Bartimeu? Eu quero ver a glória de Deus. Sabe por quê? Ver a glória de Deus, e no momento de glória a Deus, aleluia, é muito bom, mas reconhecer a glória de Deus onde as portas estão fechadas, onde você recebe não, olha, é só para quem crê de verdade, é só para o escolhido. Tem escolhido de Deus aqui nessa noite. Entenda que Deus está contigo, não te deixou, Ele não te desamparou, Ele nunca vai te deixar só, nunca, nunca, nunca. Oh, aleluia. Sabe o que podia acontecer? Alguns dias depois, Jesus está lá na cruz, e lá vem Bartimeu. O que está acontecendo? O que está acontecendo aí? Você não sabe não? Não, eu não enxergo. É Jesus Cristo que está lá na cruz. O quê? Jesus Cristo é aquele que passou ali alguns dias atrás, e eu perdi a oportunidade de clamar. Você está entendendo? Não perca a oportunidade hoje. Hoje é a noite que Deus escolheu e separou, te trouxe aqui para você receber a grande vitória, a grande bênção que Ele tem na tua vida. Não perca a oportunidade. Bartimeu não perdeu, e Jaziel estava lá glorificando, exaltando, recebe uma revelação, uma visão, é usado em revelação, e ele grita em alta voz: não temais, nem vos assustei, porque esta peleja não é tua. Aí no versículo 16 vem literalmente a estratégia. Amanhã, a data fixa. Data fixa Deus dá para você se preparar. Talvez hoje você não esteja preparado, mas se prepare. Se prepare para aquilo que Deus tem para você, para a estratégia. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, busque um pouco mais, porque tem uma data certa, o momento certo de Deus cumprir a promessa dele. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. E o 17, Deus diz: nesse encontro, nesta luta, nesta peleja, nesse momento, não tereis de pelejar. Tomai posição. Posicione-se. A palavra de hoje é: posicione-se. Toma posição de homem de fé, de mulher de fé. Toma posição que Deus quer. Andai, Yashub, canta lá para ser glorificado no teu posicionamento diante dele. Aleluia. Tomai posição. Ficai parados. Ficar parado, tem hora que tem que parar.
Então tem que parar para ouvir o Senhor, para receber aqui primeiro, antes de ir para um confronto, antes de ir para uma luta. Não vai pela carne, não vai pela força do braço. Deixa o Espírito Santo ir à frente, preparando, aplanando os caminhos. Deixa, não toma decisão ainda. Deixa Deus te dar estratégia. Fique parado. É difícil ficar parado num tempo como esse, né? Globalização, tanta era digital, tanto difícil, tão difícil. Mas a palavra de Deus é: toma posição, fique parado e vede o livramento que o Senhor vos dará. Às vezes não é os olhos da carne, os olhos da fé, os mesmos olhos que fez Bartimeu gritar. Os olhos carnais estavam completamente fechados, mas o olhar da fé, que estava mais evidente na vida de Bartimeu, fez ele clamar. Então vede o livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assustei. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. E a última palavra que Deus fala foi, capítulo 20, versículo 20. Crede no Senhor vosso Deus. Crede. Mais uma vez, tenha fé. Tenha fé. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Nenhum mal vai te alcançar. O Senhor te guardará. Ele te livrará, Ele te guarda, Ele te livra. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você quer prosperar em todas as áreas da sua vida? Crê no que a Bíblia fala. Eu estou aqui como profeta de Deus nesta noite, profetizando a palavra de Deus para a sua vida. Creia em Deus, creia na profecia, e você vai prosperar. Sabe o que eles fizeram? Acabou. Deus não falou mais nada. Teve o tempo de Josafá falar com Deus, a etapa de chorar, de clamar, de se render. Depois vem o tempo da resposta, da estratégia. Aí Deus cala-se, e aí vem a obediência. O que fazer quando não se sabe o que fazer? É buscar ao Senhor em oração e jejum, e orar, se entregar, até que o Senhor responda. É se posicionar naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus requer de você. E a terceira e última coisa é obedecer. O que eles fizeram para chegar até o ponto de encontro, do confronto, da luta? Eles fizeram um culto de ações de graça. Eles se reuniram, todos os cantores, todos os músicos. É como se o bispo Rogério falasse assim: nós vamos para uma guerra, para uma batalha. Pega lá o Dinardi e toda a equipe dele e bota eles para cantar e tocar, e vão louvar, e vão glorificar. Você está achando que passeata para Jesus foi inventada agora? Foi nada, foi aqui, ó. Fizeram a maior passeata. Aleluia. Põe o Dinardi na frente. O inimigo está vindo lá, mas põe o Dinardi e os tocadores à frente, posicionado, é claro, né? Todos posicionados. Aí coloque as mulheres e as crianças. E pensa que crente tem filho, não é verdade? Gosta de ter filho. Então vai lá, criançada, tudo pentecostal, pula para cá, pula para lá, e as mulheres vão dançando, vão cantando, vão glorificando a Deus, e forma aquela equipe. Aleluia. E todos eles saíram do templo e foram para a rua, para o lugar que Deus mandou. Os sacerdotes todos foram, não ficou ninguém parado, todos foram. Imagina os louvores entoados, o estrondo que estava dando no mundo espiritual. O poder das trevas já começa a se abalar. Eu não vejo um crente adorando, eu vejo muitos com a mão levantada e adorando Deus, falando. Eu não vejo cantar abaixo. Quem sabe o céu se movimentou. Olha ali, Senhor, tem muitos ali glorificando, exaltando. Agora o que nós fazemos? Não faz nada não, porque agora o louvor vai operar o grande milagre, a adoração, a glorificação. Então você aprenda que você tem que glorificar mais o Senhor, adorar mais o Senhor, descer mais da presença dele e se levantar para adorar, aleluia. Aí eu fecho a minha Bíblia, porque nós tem 1 minuto para orar, terminar e orar. Meu Deus, o que eles fazem? O maior culto de ação de graça, pela vitória antecipada. Não é como Miriam,
que depois lá em Gênesis, que eles atravessaram, no Êxodo, que eles atravessaram o Mar Vermelho, Miriam pegou o seu batuque e começaram a cantar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ah, mas aí é muito fácil, o mar se abriu, o inimigo morreu e eles passaram a pé seco. Eu quero ver gente que tem fé para se levantar. Eu vou fazer um culto de ação de graça, eu vou dar uma oferta antes da porta se abrir, eu vou abençoar antes de ser abençoado, eu vou fazer antes de Deus fazer. Eu quero ver quem é que tem essa coragem. Eles fizeram o maior culto de ação de graça, louvando a Deus. Acha que alguém teve tempo para pensar? Nós estamos aqui glorificando, estamos exaltando, mas o inimigo pode lançar um dardo contra nós e nós morremos. Não, 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 não. A unção, o poder e a glória de Deus estava naquele lugar, e todos dançaram e todos cantaram: só o Senhor é Deus. Eles cantaram, sabe o que? Salmo 136. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles cantaram esse salmo, eles dançaram esse salmo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Salmo 76 diz que até na ira o Senhor será glorificado. Deus manda um espírito de confusão. Eu vou terminar já. Cadê o pastor Alan? Não estou vendo ele ali. Vou terminar já. Deus manda, envia um espírito de confusão. Estão aqui os amonitas e os moabitas, estão se juntando para se reunir com os edomitas. Quando os moabitas olham para os moabitas e os amonitas, se olham, um vê que o outro exército é mais rico e poderoso em armamentos bélicos, e começa a invejar. Isso é o povo que não crê em Deus, o povo que só quer lucrar, que não tem temor. Sabe o que eles fazem? Eles se reúnem: vamos atacá-lo e vamos pegar, vamos roubar o melhor que eles têm. Vamos, uma nação, um exército, eles vai contra o outro e começam a lutar, e começam aquela coisa terrível, e derrotam, e um pega todos os despojos. Agora eles vão, o que venceu, o exército que venceu, vai se encontrar com o outro, com os edomitas. Acontece a mesma coisa, eles começam a guerrear entre si, e a guerra foi tão grande, que eles todos se autodestruíram. E sabe o que aconteceu? O povo de Deus cantando: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles não estavam sabendo o que os inimigos, o que estava acontecendo com os inimigos. Eles só queriam saber de glorificar e exaltar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando eles chegam até o lugar, o que que tem? Só tem gente morta, só tem corpo morto. Porque ai daquele que se levanta contra o escolhido de Deus. Ai daquele que se levanta contra uma pessoa que busca o Senhor, que adora o Senhor, que obedece o Senhor. A toda custa as lágrimas estão descendo, e você diz: estou sendo prejudicado, estou sendo roubado, eu estou sendo dilacerado, eu estou sendo extorquido. Mas Deus, o Senhor, julgará sim. Deus julga a tua causa. Aleluia. Não somente Ele julga a tua causa, mas Ele te dá despojos na guerra. Despojos, fala de bênçãos. Bênçãos, vitória, bênçãos materiais. Peguem tudo que vocês quiserem, tudo é vosso. Irmãos, não é sobre receber bênção. Nosso Deus é o dono do ouro e da prata. É sobre você passar por uma batalha travada, uma batalha espiritual. Não passar sozinho, saber que tem um Deus que passa contigo. E você passa por todos os apertos, passa por todas as situações, mas você canta o hino da vitória. E você toma posse da tua bênção. Vamos colocar em pé, porque nós vamos guerrear nesta hora. Eu quero convidar você para orar comigo. Oh, rabacanta, rabaxéria. Eu quero te chamar nesta hora
para nós entrarmos em batalha. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei o que é que estão te defraudando, o que é que estão te extorquindo, seja fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, ou quem sabe financeiramente. Mas tem uma coisa, Araia Shurimi canta, você pode sair daqui nessa noite com posse de vitória. Você pode sair, Arai de coma narra sobre anda, porque amanhã você busca hoje, você adora hoje, e o Senhor te dará a vitória. Coloque a mão sobre o teu coração e nós vamos orar nesse momento. Você vai orar e você vai clamar como aquele cego que precisava desesperadamente enxergar, como aquela mulher do fluxo de sangue que precisava desesperadamente ser curada, aleluia, como Josafá que precisava que a sua casa, a sua família, o seu povo fosse livre daquela matança. Você vai falar com o Senhor, você vai orar segundo esta palavra. Eu quero declarar sobre a tua vida vitória, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor conhece cada vida que aqui está, o Senhor conhece cada lar que está sendo representado. Esta oração que o teu filho, a tua filha está fazendo nesta hora, o Senhor sabe, meu Pai, a circunstância da qual ele está inserido. Eu não sei, mas o Senhor sabe, e quem sabe o Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer um basta contra toda esta luta, esta prova. Hoje é o dia, a noite que você se posiciona e você diz: eis-me aqui, Senhor, olha para mim, Senhor, muda o quadro da minha história, porque hoje eu me posiciono. Oh, aleluia, eu me posiciono, eu luto um pouco mais, eu oro um pouco mais, eu entrego um pouco mais, mas eu quero ver a minha história sendo mudada, a minha história sendo transformada. Ai, Arábia, Chorebahaya, eu quero ver o Senhor escrevendo uma nova história na minha vida. Fale assim com o Senhor, entregue-se, renda-se nesta noite, renda-se. Pai, em nome de Jesus, vai visitando agora, Senhor, visita esse coração, Pai, tira toda opressão, Senhor, tira essa tristeza que está consumindo a alma desta mulher, que está invadindo a alma deste homem nesta hora. Pai, eu te peço em nome de Jesus, vai rompendo com as cadeias, vai rompendo agora, em nome de Jesus, Senhor. Envia teus anjos para pelejar, Senhor, sobre este lar, sobre esta família. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda sentença dada pelo inferno, seja agora cancelada, seja agora anulada, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, toda palavra de maldição, toda palavra contrária, seja agora cancelada, seja agora destruída pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, traga cura, traga cura, traga cura nos ossos, traga cura na carne, traga cura, Pai, nas entranhas, traga cura, Espírito Santo, traz cura nesta hora. Se tiver tumores, se tiver caroço, o Senhor arranca agora, porque há uma atmosfera de fé, há uma atmosfera de rendição. Espírito Santo, toca agora, quebranta agora. Arábia Shuribihaya, Ribianda Rabashuribicanda. Senhor, abre a visão espiritual para que possa contemplar a glória do Senhor, a glória revelada em Cristo. Seja derralachubianda sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher nessa noite, Senhor. Toca, Espírito Santo, toca agora, toca na situação, visita agora esta casa, este lar, Senhor, tudo aquilo que está querendo impedir a paz, a unidade, a harmonia desse relacionamento. Ó Deus, arranca agora, arranca, Espírito Santo, quebra as cadeias agora, quebra essa corrente maligna, obra maligna, seja destruída agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda
sentiu algum arrepio? Sentiu algum arrepio? Alguma tontura? Se sentiu alguma coisa ruim, eu quero que venha aqui à frente. Se você não estiver bem, nós fazemos uma oração de batalha. Se você sentiu tontura, sentiu arrepio, mas está bem, pode ficar. Mas se você sentiu que não está bem, você pode vir aqui à frente. Não saia, ou se quiser eu oro depois, mas não saia se sentindo mal, porque foi feita uma obra de libertação, uma oração de libertação. E Jesus está entrando na sua vida, viu? Você de preto. Você que está com brilho aqui na frente. Jesus está fazendo uma obra na sua vida, aqui dentro do seu interior. Há um trabalhar de Deus muito grande. Você foi escolhida por Deus. Aquele que foi escolhido não tem escolha, a não ser servir ao Senhor. E há um rolo assim, um mistério que Deus vai desenrolar na sua vida. Grande é a obra que Deus tem. Se posicione. Se você já está posicionada, se posicione mais e mais para buscar aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que todos fechassem os olhos antes de eu entregar o microfone. Todos fechassem os olhos, por favor. Tem alguém aqui nessa noite que precisa entregar o seu fardo, o seu peso, o seu problema, a sua vida nas mãos do Senhor. Você precisa entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Se tiver alguém, levante uma das tuas mãos, porque eu quero orar por você. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, tem uma mão levantada ali. Aleluia, aleluia. Tem mais alguém com a mão levantada? Levante a tua mão bem alto para que eu possa ver. Você que está entregando a sua vida para Jesus, aqui mais uma mão. Ou quem sabe você esteve afastado, estava. Você se tropeçou, esbarrou, feriu-se, e você deixou os caminhos de Jesus, deixou Jesus, e hoje você quer reconciliar, você quer voltar para a presença dele. Levante uma das tuas mãos. Você que quer voltar para Jesus, você quer reconciliar com o Senhor. Mais algum? Não? Somente duas mãos? Pode vir aqui à frente para nós fazermos uma oração. Toda a igreja vai estar orando por você. Pode, por favor?